Olá, alunos do sexto ano! Nessa aula, nós iniciaremos uma nova unidade. Vamos estudar um pouquinho sobre frações? Não é a primeira vez que vocês estudam sobre frações. Desde terceiro, quarto, quinto ano que vocês estudam com frações. Só que agora nós vamos ver um pouquinho mais aprofundando sobre esse tema, tá certo? Abram o livro de vocês na página 132. Vamos fazer algumas leituras. A ideia de fração. Como que as frações elas surgiram? Até agora, nós trabalhamos muito com os números naturais, que são aqueles números que iniciam no zero. 0, 1, 2, 3, que vocês já sabem que eles são infinitos, etc. Só que assim, de acordo com o desenvolvimento da humanidade, foram necessários outros tipos de números. Por exemplo, os números naturais, eles não foram suficientes para todas as situações. Vocês vão pensar um pouco, tem situações que os números naturais, eles não são suficientes. Por exemplo, vamos ler um pouquinho o texto que tem aqui. As primeiras notícias do uso das frações vêm do Antigo Egito. As terras que margeavam, ficavam na margem do rio Nilo, eram divididas entre os grupos familiares em troca de pagamento de tributos ao Estado. Então, eles dividiam aquelas terras que ficavam nas margens do rio Nilo, certo? Como o rio Nilo sofria inundações periódicas, tinha o que é esse periódico? De tempos em tempos, certo? Tinha um período que aquele rio ele sofria inundações. As terras tinham de ser sempre medidas e remarcadas, já que o tributo era pago proporcionalmente à área a ser cultivada. Os números fracionários surgiram da necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades. Por exemplo, você marcava lá uma parte inteira e mais um pedacinho. Como é que você representava esse pedacinho? Os números naturais não eram suficientes, certo? Quando eu queria representar coisas menores do que um inteiro. Então, a fração, ela surgiu da necessidade de representar quantidades menores que um inteiro. Por exemplo, se eu pego uma folha de caderno, essa folha de caderno é o meu inteiro, você concorda? Aqui, por exemplo, eu tenho um inteiro. Mas se eu pego um pedacinho desse inteiro, ou metade desse inteiro, como que eu ia representar isso com os números naturais? Porque se eu tenho um inteiro, é 1, eu represento pelo 1. Mas se eu pego uma coisa menor que 1, como que eu vou representar? Aí foi daí que surgiu a necessidade e a invenção das frações. Como é que a gente representa, gente? Metade dessa folha aqui, 1/2, né? Eu posso colocar aqui, eu dividi um inteiro pela metade, eu dividi um inteiro pela metade. Então, cada pedacinho desse é 1/2, a fração 1/2. Então, vocês conseguiram compreender como surgiram as frações? Da necessidade do homem representar quantidades menores do que um inteiro, tá certo? Que unidades inteiras. Aqui era a forma que eles representavam essas frações, né, por meio desses desenhos, etc. Essas medidas fracionárias não são números naturais, que foi o que eu acabei de dizer a vocês. Nós conhecemos os números naturais, do 0 em diante, só que eles não foram suficientes para representar quantidades menores que um inteiro. Como que eu ia representar? Por exemplo, se eu tenho duas unidades, são 2 unidades. Mas se eu tenho uma unidade e um pedaço, como é que eu vou representar? Foi nesse contexto que surgiram as frações, ok? Vamos ver essa situação aqui do Pense e Responda. Em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Observe a figura. Quantos pedaços Antônio e a namorada comeram? Obviamente, os que estão faltando, né, nesse desenho. 1, 2, 3. 3 pedaços foram a quantidade que os dois comeram. Quantos pedaços restaram? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Bem simples a perguntinha só. A ideia de fração como parte de um todo.
Aqui, ó, vamos representar algumas frações utilizando papel e lápis de cor. Pronto, que foi até o que eu fiz aqui, né? Eu peguei uma folha inteira, eu dividi ela no meio, cada pedaço formou o quê? Um meio, não é isso? Quantos meios eu tenho nessa folha? 2 meios que formam um inteiro, certo? Apenas isso. Se eu tivesse dividido em 3 partes, cada parte era o quê? 1/3. Se eu tivesse dividido em 4 partes essa folha, cada parte era o quê? 1/4. Gente, a fração, ela tem numerador e denominador. Vou colocar aqui a fração 1/2. 1/2. Eu dividi o inteiro em quantas partes? Em 2 partes. Esse 2 aqui é a quantidade de partes que eu dividi o inteiro. Ou seja, é o meu denominador, certo? Você tem que saber os nomes e o que eles significam em uma fração. O denominador é em quantas partes você dividiu um inteiro. Em quantas partes eu dividi essa folha para representar? 2. Então, quem é o número que vai ficar embaixo? É o 2. E o 1? O número que fica em cima? É as partes que você está considerando. Quais partes eu estou considerando se eu pego só isso aqui? Uma. De quantas? 2. Então, 1/2. O 1 é o meu numerador. Ele vai numerar as partes que eu estou considerando, tá certo? Então, você está estudando fração, isso aqui é o básico do básico. Você saber quem é numerador, o que é denominador, que muita gente confunde numerador com denominador. Então, o numerador, ele representa as partes que você está considerando naquela pergunta. Por exemplo, quando eu perguntei aqui no livro, lá em cima, quando ele perguntava assim, quantos pedaços Antônia e a namorada comeram? Comeram quantos pedaços? 3. Então, essa é a parte que você está considerando. Mas quantos pedaços tinham no total essa pizza? Antes de ninguém pegar nenhum pedaço, quantos pedaços ela tinha no total? 8. Então, o 8 vai ser o quê? O seu denominador. Porque a pizza, ela foi dividida em 8 partes iguais. E quantas partes foram Antônia e a namorada comeram? 3. 3 de quanto? De 8. Então, qual é a fração? 3/8, certo? Então, o denominador fica em quantas partes foram divididas. Aquela perguntinha, comeram 3, mas quantos pedaços tinha no total? 8. Tem gente que faz assim. Ah, comeu 3 e sobrou 5, então é 3/5. Não é. Não é 3/5. Essa pizza foi dividida em 5 pedaços? Não. Ela foi dividida em 8. Então, quem fica embaixo, o númerozinho aqui que fica embaixo, é em quantas partes foi dividido o seu inteiro. Quem é o nosso inteiro nesse caso? A pizza. Em quantos pedaços a pizza foi dividida? Em 8. Então, qual vai ser o meu denominador? 8. Tia, então por que tem um 3 aí em cima? Porque o 3 já é outra coisa, é o nosso numerador. Ele perguntou o seguinte, naquela perguntinha. Quantas partes Antônia e a namorada comeram? Aí já é outra coisa. Quantas partes eles comeram? Comeram 3. Então, quantas partes você está considerando? 3. Então, 3 vai em cima, que é o seu numerador, certo? Então, é simples, nada complicado. E vocês perceberam como eu estou pegando partes de um inteiro? Se eu estou pegando partes de um inteiro, foi daí que surgiu a necessidade das frações. A segunda perguntinha que ele faz, quantos pedaços restaram? Ah, aí a nossa resposta é diferente. Restou 5. Então, quem vai ser o numerador dessa pergunta, dessa fração? Vai ser 5. Mas em quantas partes foi dividida essa pizza? Em 8. Então, vem e coloca o 8 embaixo, que é o seu denominador. Nada difícil. O numerador, ele muda de acordo com a pergunta.
Já o denominador, não, é em quantas partes foi dividido. Então, geralmente, o denominador ele não muda, de acordo com a pergunta, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Voltando aqui pro livro de vocês. Ele fez as divisões, como eu falei pra vocês. Vamos voltar aqui pro caso da pizza. Você se lembra de que na pizzaria onde Antônio e a namorada fizeram o pedido, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais? Numericamente, cada pedaço pode ser representado por 1/8. Cada pedaço. Estou pegando pedaço por pedaço, então o numerador é 1 e o denominador é 8, porque a pizza foi dividida em 8 pedaços. Antônio e a namorada comeram 3 pedaços, que é o que eu falei pra vocês, olha a fração que eu coloquei lá. Ou seja, 3/8 da pizza. E restaram 5, ou seja, 5/8 da pizza. Entendido? Eles comeram 3 partes de 8, 3/8. Sobrou 5 partes de 8, 5/8. Certo? Aqui ele coloca vários exemplos de frações. 1/2, 1/3, 1/4, 3/4, 1/5, 2/5, 1/8, 3/8 e 5/8. São exemplos de frações e indicam partes de figuras ou de quantidades, tá bom? Essas frações, elas indicam partes de um inteiro, tá? Que ele fala um pouquinho, numerador, denominador, numerador, o númerozinho de cima, denominador, o número de baixo. O denominador indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida, que é o que eu falei para vocês. O denominador indica em quantas partes o seu inteiro foi dividido. E o numerador indica quantas partes foram consideradas, ou seja, ele depende da pergunta. Veja como são lidas ou escritas por extenso, algumas frações. 1/2, 1/2, 2/3, 1/4, 3/5, 1/6, 4/7, 3/8, 1/9, 1/10. A partir do 10, você acrescenta a palavra avos depois do denominador. 10, 11 avos, 2, 15 avos. Agora, quando é 100, 1 centésimo. Quando é 1000, 1 milésimo, e assim por diante. A ideia de fração como resultado da divisão de 2 números. Responda no caderno. Aqui a gente vai só fazer, tá? Não precisa responder no caderno. Miguel tem uma barra de chocolate e quer dividi-la de forma igual. Ele quer dividir de forma que todo mundo receba a mesma quantidade. De forma igual entre seus 4 netos. Então, ele quer dividir uma barra de chocolate, ele quer dividir uma barra para 4. Concorda? Eu posso escrever assim? Posso. Ele não quer dividir uma barra entre os seus 4 netos? Então, ele quer fazer um dividido por 4. Mas como é que eu vou fazer isso? Como que eu posso representar isso? Na forma de fração, você vai ver. Como você acha, que ele faz a pergunta para você, como você acha que Miguel deve fazer para dividir sua barra de chocolate entre seus 4 netos? Resposta pessoal. Aqui. Está aqui a barra de chocolate. Dá um zoom aqui. O que foi que ele fez? Olha, ele dividiu entre 4 pedaços iguais. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Então, ele pegou a barra, ó, 1 dividido por 4, que eu escrevi para vocês, e ficou 1/4 para cada. Concorda? Se você pegou a sua barra de chocolate e dividiu em 4 partes, cada pedacinho é 1/4. Você dividiu em 4 partes, então o seu denominador é 4. Cada um vai ficar com um pedaço, então o seu numerador é 1. Então, cada neto do senhor Miguel vai receber 1/4 dessa barra de chocolate. Então, gente, como que ficou aqui? 1 dividido por 4, eu posso escrever, tia, então, na forma de fração? Pode, fica 1 sobre 4, que a gente lê como 1/4. Então, você pode concluir o seguinte, toda fração é uma
toda fração é uma divisão, certo? Tenham isso na cabeça de vocês, que toda fração, ela é uma divisão. Você está dividindo, tá bom? Tia, por que é 4? Porque foi 4 pedaços. Tia, por que é 1? Porque cada um ficou com um pedaço de 4, tá bom? Então, 1/4. Daqui eu quero que vocês fixem isso. Toda fração, ela é uma divisão. Esse tracinho aqui é mesmo que esse. Certo? Continuando no livro. Frações como 1/4 podem ser associadas à ideia de resultado de divisão de dois números naturais, que é 1 é natural, o 4 também é natural. Pronto, agora vocês vão ter algumas atividades para resolver. Essa primeira parte foi rápida, por quê? Porque aqui a gente só tem algumas noções de fração que vocês até já tiveram no 4º e no 5º ano, tá bom? É importante que vocês revisem essas ideias, assistam a aula com atenção, façam anotações no caderno de vocês. Ficou com dúvida? Procure a professora, ou seja, eu, nos horários de tirar as dúvidas. Se não pode naquele horário, como eu já falei, deixa sua dúvida no privado. Assim que eu estiver disponível, eu respondo. Todos vocês são respondidos, tá certo? E estudem, galera. Coloquem as atividades de vocês. Aliás, entreguem as atividades de vocês em dia para que não acumule. Tenha disciplina e organização, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!